Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. O tema de hoje é relações tóxicas. A gente já notou, assim, por várias histórias que a gente foi falando em vários episódios e até por outras temáticas, que isso é um tema que sempre acaba surgindo, assim. Todo mundo sempre tem uma relação que não é tão boa, seja com amigos, seja com família, seja com quem for. E a gente sempre acaba comentando isso. Então, eu acho que surgiu a necessidade de ter um episódio mais especificado sobre isso. Até porque quando a gente interagiu com vocês no Instagram, eu vi que vocês gostaram muito, que vocês fizeram várias perguntas. Então, esse episódio aqui eu acho que vai ser muito bom, até para tirar algumas dúvidas, né, do que é tóxico, o que é abusivo, qual é a diferença, uma relação pode ser tóxica e abusiva ao mesmo tempo. E a gente vai falar sobre tudo isso para vocês. Só que primeiro eu queria só pedir para Ana Luísa introduzir um pouco o episódio, né? Porque a ideia desse episódio surgiu um pouco disso, tudo, né, que eu falei para vocês, mas também de uma conversa dela, e é por isso que eu vou pedir para ela falar um pouquinho. Oi, gente. Então, como a Ana Tereza falou, foi muito interessante, porque eu acho que foi naquele episódio, Enjoei dos Meus Amigos, e aí, que tem uma história que a relação ali que a ouvinte escreveu pra gente com umas amigas dela parecia ter alguns traços de uma amizade tóxica, assim. E a minha prima, na verdade, que ouve o podcast, né, a Carol, veio falar comigo, super elogiando o episódio, e falou uma coisa que pra mim me chamou a atenção. Ela falou: achei muito legal o episódio porque mostra que dá pra ter relações tóxicas, por exemplo, em amizades. Dá pra ter uma amizade tóxica, que às vezes é tão danoso quanto, por exemplo, um relacionamento amoroso tóxico, que eu acho que é importante da gente falar, assim. O tema é o guarda-chuva, né? Relações tóxicas num geral. Mas é importante a gente falar, e é por isso que a Carol veio falar comigo, que, gente, tóxico e toxicidade pode estar presente em qualquer relação. A gente escuta muito de relacionamentos amorosos, a gente pode ver em filmes ou séries uma relação amorosa tóxica, mas eu pessoalmente não sei, mas eu não vejo muito em filmes ou em séries mostrando claramente, por exemplo, uma amizade tóxica ou uma relação familiar tóxica, relação de trabalho tóxica. E, gente, assim, isso existe em qualquer âmbito. Então, a nossa intenção nesse episódio é justamente trazer à luz. Existe relação tóxica em qualquer âmbito. E você até falou desse negócio de séries e filmes, e me veio, assim, algumas séries e filmes que eu achava que os personagens tinham relações tóxicas, só que não era problematizado, tipo, isso não era ressaltado, isso era dado como, aquela amizade comum, aquela amiga que é mais animada, aquela amiga que é mais ciumenta, mas nunca como um problema ou algo que tinha que ter um segundo olhar. Sim, exatamente, é muito bizarro, assim, eu até, quando eu tava estudando e escrevendo o roteiro desse episódio, começaram a me vir vários exemplos, assim, seja de relação familiar, seja de relacionamento amoroso, de amizade, principalmente, de séries que eu vi. E é exatamente isso, Ana. As pessoas colocam isso nas séries, pelo menos o que eu percebo, né? Mas talvez problematizam sempre o relacionamento amoroso, que, gente, deve ser problematizado também quando é tóxico. Mas parece que o resto fica, assim, normal. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do episódio, de por que não é problematizado ou por que é visto como, entre aspas, normal. E, Ana Luísa, você tem como explicar um pouquinho pra gente o que faz uma relação ser tóxica? Então, né, é muito difícil a gente descrever e definir exatamente o que é uma relação tóxica. Eu, pessoalmente, diria, por mais simples que possa parecer, que é uma relação que não é saudável. Uma relação que não nutre, ou melhor, acho que esse é o ponto, que te drena mais do que te nutre. E, cara, me desculpa, gente, mas assim, eu tenho certeza que se eu pedir para vocês pensarem em uma relação da vida de vocês, ou uma pessoa específica que drena a sua energia, eu acho que vocês vão saber identificar exatamente qual é essa sensação de você estar com alguém e você sentir a sua energia drenada. E para mim, isso já seria um indício que aquela relação não é saudável ou essa pessoa não é saudável. Mas eu tô querendo falar aqui, gente, que assim,
Eu tô falando a partir do meu ponto de vista, do que para mim faz sentido em relação a uma relação saudável, uma relação tóxica, né? Eu não tô falando que, sei lá, toda situação e toda pessoa que você encontra que drena uma pessoa tóxica, até porque, gente, até em relação ao que a gente falou no episódio com a Juliane sobre transtornos alimentares, a gente tem que ver tudo dentro de um contexto, cara. Às vezes uma pessoa tá passando por uma fase muito específica, muito ruim, sei lá, acabou de perder uma pessoa. Aquela pessoa vai talvez demandar mais energia dos amigos, vai ser talvez uma energia pesada, você encontra a pessoa acabou de passar tá passando por um luto, então isso fica pesado. Então, assim, gente, dentro de contextos, tá? Mas, assim, em qualquer situação, em qualquer encontro, em qualquer contexto, você tá com essa pessoa te drena essa energia, eu acho que já é algum indício. E aí é aquela relação que quando você coloca na balança, você vê que os problemas, os momentos ruins e até os sentimentos ruins sobressaem os bons. Porque, claro, gente, nenhuma relação é perfeita ao ponto de não ter nenhum problema, ou nada ser problematizado dentro do relacionamento, ou sei lá, em alguma atitude de alguma das pessoas da relação. Geralmente, se alguma relação chega a esse estado, assim, gente, perfeito não existe, mas eu digo assim, de uma coisa mais madura, que não tenha tantas coisas a serem problematizadas, eu acho pelo menos que é depois de bastante tempo junto, bastante crescimento, amadurecimento e principalmente vontade das pessoas envolvidas naquela relação de melhorarem e meio que desfazerem, entre aspas, essas crenças tóxicas que elas têm sobre relacionamento, sobre vida, sobre afeto. E, né, quando elas fazem terapia, que é o lugar onde a gente se desfaz dessas coisas. E pesquisando para esse episódio, eu encontrei uma definição de uma psicóloga chamada Pamela Magalhães, que definiu bastante uma relação tóxica, como eu vejo, pelo menos. Que é aquela relação que é nociva para uma ou ambas as pessoas. Ela causa sofrimento a partir do momento que fere, suga, desrespeita ou passa por cima daquele indivíduo. Eu também achei uma informação super interessante e que eu achei bem importante compartilhar, que qualquer pessoa pode se deixar envolver em uma relação desse tipo, mas esse problema afeta mais comumente quem tem baixa autoestima, pouco autoconhecimento, passado de abuso ou uma visão distorcida do que é afeto. E até uma pergunta de uma ouvinte, né, perguntou, algumas pessoas perguntaram, por exemplo, sinais de uma pessoa tóxica, ou será que tem como ser tóxico sem saber que está sendo tóxico? E, bom, eu diria que sim. Porque todos nós somos passíveis de sermos tóxicos em algum momento ou termos algumas atitudes tóxicas. E por quê, né, minha gente? Simplesmente porque a nossa sociedade e cultura instiga e normaliza diversas atitudes e ideias tóxicas. São atitudes que a gente aprende a partir desse modelo romântico, assim, até patriarcal. Essa palavra, né, patriarcal, aparece muito no episódio Metemos a Colher, que a gente fez com a Cecília. Então, como não é o tema do episódio, vocês podem voltar nesse episódio que a gente fala sobre isso, mas basicamente são modelos que normalizam e muitas vezes glorificam essas atitudes tóxicas, gente, simplesmente assim, nocivas, que cerceiam a nossa liberdade. É um pouco romantizar o homem ser agressivo, o homem chegar e falar grosso, o homem ser ciumento, e aí tem que ser impulsivo nesses atos de ciúme. É um certo, assim, pensando num relacionamento heterossexual, né, que eu tô pensando, mas existem inúmeras formas, até de uma amizade, assim, do tipo, você tem que viver para sua melhor amiga, você tem que estar lá, tem amigos seus que você tem que responder na mesma hora, e assim, até que ponto essas coisas não são vistas, né, e revistas, e precisam ser problematizadas. Totalmente, assim, eu tô até me segurando porque eu já tô querendo dar vários exemplos, mas, gente, vai chegar um momento no episódio que a gente vai falar especificamente e dar alguns exemplos, até da nossa vida pessoal, sobre esses diferentes tipos de relação. Mas é exatamente isso, cara, são coisas que são super incentivadas. E aí chega a pergunta de uma das nossas ouvintes que eu queria fazer aqui, e eu queria que você respondesse, Ana, com a sua opinião, e eu também vou responder com a minha. Eita. E aí tá totalmente... Gente, agora, assim, sendo muito claro, isso aqui vai ser a partir do meu ponto de vista e do da Ana. Não sei nem se a gente vai concordar. Gente, eu tô sabendo disso agora. Então, assim, quem sabe faz ao vivo, né?
Totalmente. E a pergunta é a seguinte: a relação pode ser tóxica mesmo sem nenhum dos dois quererem que seja, mas por cada um funcionar de um jeito que não dá certo e causa desconforto no outro? E aí, Ana? Sim. Concordo 100% com você. Justifique sua resposta. Então, muitas vezes está cada um passando pelos seus próprios problemas. Todo mundo tem uma bagagem emocional, todo mundo tem uma história de vida que vai ser diferente das outras pessoas. Assim, cada um é único e é meio clichê na psicologia, mas eu acho legal a gente frisar isso aqui. Então, assim, se a pessoa já não tem autoconhecimento muito grande, né, que a Ana Luísa falou ali em cima, e só vai deixando se levar pelos sentimentos, pelos pensamentos, que muitas vezes não ajudam muito, ou assim, não estão muito saudáveis para o que a pessoa quer para a vida dela, isso pode acabar atrapalhando o relacionamento. E muitas vezes, quando a gente tem pouco conhecimento, a gente tem uma visão de vida, uma visão de mundo. Isso a terapia cognitivo-comportamental sempre fala, que muitas vezes não são as atitudes em si, mas a interpretação que a gente tem delas. Então acaba que toda essa bagagem cria visões de mundo e visões da situação. Então é muito comum casais estarem passando pelo mesmo problema, estarem com o mesmo confronto e pensarem de maneiras totalmente diferentes e tentarem resolver o problema de maneiras totalmente diferentes, porque eles são pessoas diferentes. Então, algumas vezes pode ser que essas maneiras diferentes de resolver podem ser mais nocivas para alguns e para outros. Sim, com certeza. E umas coisas que eu fiquei pensando enquanto você falou é que, assim, cada um realmente tem sua visão de mundo. Gente, o que eu tava falando em relação à nossa sociedade, cultura, instigar isso tudo, né? Por exemplo, a forma como a gente é criado influencia, a forma como a gente aprendeu sobre se relacionar, sobre o que é relacionamento, o que é Com comunicação. certeza. Até uma coisa que é um tema que está super em alta, e a gente também pode fazer um episódio só sobre isso, mas, por exemplo, a comunicação violenta, que existe muito e que, na minha opinião, também é muito normalizada. Eu até pretendo falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente entrar em famílias tóxicas. Mas, por exemplo, se você foi criado à base só do grito, que só o grito funciona, só o tapa funciona, só o castigo físico ou a agressão verbal. Gente, você vai, assim, por isso que eu falo, tem como você ser tóxico sem saber que você está sendo tóxico? Porque, primeiro de tudo, você tem que ter as informações do que é esse tóxico, né? Então, talvez muitos de vocês estejam descobrindo aqui. Mas, assim, tem os dois lados. Tem um lado de isso não significa necessariamente que você é uma pessoa ruim ou alguma coisa do tipo, porque é isso. Você, assim como eu, assim como a Ana Teresa, estamos inseridos numa sociedade que instiga essas coisas e nas nossas criações da nossa família e dessa própria sociedade que cria a gente, que molda a gente. A gente não tem como ficar totalmente ileso. Mas aí que eu acho que entra a questão da responsabilização. Quando você começa a perceber isso, você começa a escutar isso, e sei lá, se alguém do seu meio, algum dos seus amigos, seu namorado, sua namorada, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão, irmã, alguém chega para você e fala e problematiza isso que você está fazendo. E aí tem diferença. Uma coisa é problematizar para te descascar. Outra coisa é problematizar no sentido de, poxa, a forma que você está falando comigo está me machucando. A gente pode conversar sobre isso? Você ouvir, se você que está ouvindo, né, se identifica com alguma coisa dessa, você ouvir já é um primeiro passo. Até porque, de novo, eu não tô aqui para me fazer de santa, não. Eu tenho muita certeza que eu já vivi relações tóxicas, que eu já fui tóxica nessas relações, que eu já tive atitudes tóxicas, porque é isso, gente. Tá na nossa criação, tá na nossa sociedade. A questão é, o que a gente faz com isso? Eu pensei até em um exemplo aqui super bobo, assim, de, por exemplo, você sai com um crush lá, com a cremosa, com o cremoso, e tem que pagar a conta. Tem gente que aprendeu que quem chamou para o encontro tem que pagar a conta. Pensando no relacionamento heterossexual, o homem tem que pagar a conta. E tem gente que se sentiria ofendidíssima se o homem não pagasse a conta. E, em contrapartida, eu me sentiria super desconfortável se eu saísse com um homem e ele pagasse a conta toda para mim. Eu me sentiria desconfortável. E vocês conseguem ver que são construções de vida diferentes, visões de mundo diferentes que vão fazer mal ou bem para a pessoa. Porque, por exemplo, a mesma atitude, pagar a conta, vai fazer super bem para uma pessoa e vai deixar outra desconfortável. E é por isso que muitas vezes a gente pode estar fazendo coisas que pode não estar agradando os outros sem perceber.
Sim, total. E até por isso que eu acho que a chave, assim, eu ia falar isso no final do episódio, mas eu vou falar agora e vou falar de novo no final. Pra mim, a chave, gente, é realmente. Quer dizer, não a chave, eu acho que não é só isso, mas pra mim, uma das grandes coisas é realmente aprender uma nova forma de se comunicar. Se você aprendeu, por exemplo, uma forma talvez agressiva, ou você não aprendeu, né? Se sua família não se comunicava, alguma coisa do tipo, é a gente tá se permitindo crescer, porque isso também faz parte de sinais de pessoas tóxicas, que é não ouvirem, não, assim, não terem espaço para ouvir uma crítica, nem que seja construtiva, uma observação e não se trabalhar. E aí, a partir disso, eu vou pedir para a Ana Teresa falar aqui pra gente quais são os sinais de uma pessoa tóxica. E junto disso, né, como identificar que você é tóxico? Gente, então, vou dar aqui de bandeja para vocês vários pontos que é importante a gente se atentar. Então, normalmente pessoas tóxicas criam drama em suas vidas. Então, são bem dramáticas, tentam manipular ou controlar os outros, são geralmente egoístas e, sobretudo, sobre eles o tempo inteiro. Assim, é tudo sobre eles. Se é para conversar, é do meu trabalho, se é para conversar sobre as coisas que a gente gosta, é sobre o que eu gosto. Usam outras pessoas para atender as suas necessidades. Então, os outros começam a ser mais um meio para um fim, e não o fim por si só, né? Sabe aquele amigo que só te manda mensagem quando precisa de alguma coisa? Acho que a gente pode usar isso como exemplo. É isso. São extremamente críticos consigo mesmo, especialmente com os outros. Então, assim, aquele amiguinho que julga e julga demais, fiquem atentos. Tem ciúme e inveja dos outros, lamentam o próprio azar e se entristecem com a boa sorte dos outros. Não desejam ou não conseguem procurar ajuda de entes queridos, terapia ou programas de recuperação. E uma coisa que eu acho importante falar, gente, assim, a intenção desse episódio não é colocar pessoas em caixinhas. Como eu falei, todo mundo, gente, é passível de ter atitudes como essas. Eu vi, por exemplo, a Ana Teresa falou, né? Ter ciúmes e inveja dos outros. Gente, pelo amor de Deus, quem nunca sentiu ciúmes e quem nunca sentiu inveja? A intenção não é também demonizar algumas dessas coisas e demonizar, por exemplo, uma pessoa que se identifique com isso, tá? De novo, a gente é moldado dessa forma e a questão é, o que a gente vai fazer a partir disso? A resposta é terapia. Mas é isso, assim, falando sério agora, só pra deixar claro, não é que, tipo, se você tem ciúme e inveja dos outros, ou se você é uma pessoa, sei lá, muito crítica, ai, nossa, necessariamente você é uma pessoa tóxica, todas as relações são tóxicas, enfim, alguma coisa do tipo. Não é isso, gente. Lembrem da questão do contexto e também se, tipo, vocês só são isso, sabe? E também, se vocês só são isso, tudo bem. Só vão buscar terapia pra também não ferirem os outros. E Ana Luísa, como identificar que você está sendo afetado por comportamentos tóxicos? Então, geralmente, quando você tá numa relação tóxica e tal, e de uma pessoa que tem esses comportamentos, você teme, assim, ficar perto dessa pessoa. Você fica muito desconfortável, com um certo medo. Você se sente exausto ou até com raiva no momento que você está com essa pessoa, ou depois da interação, por exemplo. Como eu estava falando antes, né? Essa pessoa faz você ter emoções negativas, como se sentir mal ou envergonhado de você mesmo. E você se sente de alguma forma assim preso a essa pessoa tóxica. Quando você está com ela, por exemplo, você sente que está pisando em ovos e tem medo de ter determinadas posturas ou atitudes que você gostaria de ter. Então isso, para mim, é um ponto muito, muito, muito importante. Assim, essa coisa de você pisar em ovos com uma pessoa e principalmente você ter medo de ser você, sabe, perto da pessoa, você ter medo de, tipo, falhar ou, sei lá, pisar na bola uma vez, sabe? Essa coisa de pisar nos ovos eu acho bem forte. E aí, junto disso, né, você pode, sei lá, ignorar seus próprios valores perto dessa pessoa, porque você não quer contrariar ela, que vai para o nosso próximo ponto. A outra pessoa não respeita quando você diz não para ela por algum motivo. Você sente que está sendo controlado por essa pessoa, pode até ser. Aí, para mim, beira mais o abusivo, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Você sente exaustão depois de interagir com essa pessoa. E você já tentou de várias formas, vários ciclos de tentativa para ajudar essa pessoa, mas nada surtiu efeito. Que tem a ver com aquilo que eu estava falando. A pessoa não abre espaço, não abre margem para escutar e para melhorar. Tá, mas e aí, né? Baseado nisso que eu estava falando, como que a gente vai diferenciar o tóxico do abusivo, então? Isso é importante falar.
A linha, gente, é tênue, tá? Eu vi uma frase que pra mim fez muito sentido, que toda relação abusiva é tóxica, mas nem toda relação tóxica é abusiva. Mas relações tóxicas podem sim evoluir e se tornar abusivas. Então é como se fosse um primeiro passo. Por isso que é importante a gente se já percebe essas coisas, gente, terapia. Vai você pra terapia, se a pessoa tóxica puder fazer terapia, faz também. Ou, sei lá, se é um relacionamento amoroso, por exemplo, vocês se separam, ou se é uma amizade, se afasta. Se protejam, gente, se protejam de verdade, porque uma coisa que eu não coloquei no roteiro, mas que eu li bastante, e eu pessoalmente vivi isso e percebi, quando você se envolve com uma pessoa tóxica, é muito fácil de você acabar absorvendo aquilo e tal, e você absorvendo e aprendendo certos comportamentos e atitudes, e acaba que vira uma grande bola de neve. Você não sabe mais diferenciar o que é você sendo tóxico, o que é a pessoa sendo tóxica, e você acaba reproduzindo. Mesmo se você se afastar dessa pessoa, você terminar com essa pessoa, tem muita chance de você reproduzir isso em próximas relações. Então, vão pra terapia. Eu vou falar esse episódio inteiro. Mas seguindo... Vai ser o jargão da Ana Luísa nesse episódio. Sim, total, total. Mas então, vamos diferenciar tóxico do abusivo, né? No relacionamento tóxico, não há necessariamente uma intencionalidade nas ações. Como eu falei, é muito um produto do que a gente aprendeu, das formas que a gente aprendeu de se relacionar, de se comunicar, enfim. O relacionamento abusivo também, tá, gente? Porque, como eu falei, a gente vive aí nessa sociedade, nessa cultura que instiga comportamentos. Então, quando esses comportamentos são potencializados, eles viram abusivos. Mas, no relacionamento abusivo, provavelmente tem sim uma intencionalidade da pessoa abusiva. O relacionamento tóxico é tipo um adoecer da relação. Já o abusivo, ela é uma relação de poder. Isso é importante, a gente falou sobre isso naquele episódio Metemos a Colher, que na relação abusiva tem uma questão de uma relação de poder, onde quase sempre se extrai algum ganho por parte da pessoa abusiva. E aí, Ana, nos dá uns exemplos, então, de relacionamentos saudáveis, tóxicos e abusivos? Eu acho legal a gente trazer alguns exemplos de comportamentos assim e diferenciar quando é uma situação saudável, quando é uma situação tóxica e quando é uma situação abusiva. Eu acho que um ótimo exemplo é o ciúme. Porque numa relação saudável, o ciúme é tratado como algo comum, assim, que pode ocorrer a qualquer momento com qualquer pessoa. Nessa relação, a pessoa ciumenta consegue fazer uma crítica, assim, se autoanalisar e falar sobre o assunto calmamente, com o parceiro, com o amigo, para externalizar esse sentimento. Até um exemplo, gente, como eu falei, ninguém é santo, isso tudo é questão de ser trabalhado. Eu sou uma pessoa... Eu não vou falar hoje que eu sou muito ciumenta, não, mas eu fui muito ciumenta por muito tempo. Isso, através de autoconhecimento e terapia, eu descobri que é muito a minha insegurança. E eu e meu namorado juntos, né, a gente descobriu uma forma que, pra mim, pelo menos, é super saudável da gente lidar com o ciúme na nossa relação, que é por meio da brincadeira. Assim, a não ser que uma coisa realmente apareça como mais séria, alguma coisa do tipo, e a gente senta e a gente conversa sobre isso. E não é tipo, olha, você tá falando com essa pessoa, eu tô ficando incomodada, você tem que parar de falar. Não é isso. É, nossa, eu vi isso aqui, eu fiquei desconfortável, eu queria compartilhar com você como eu me senti. A gente podia conversar sobre isso? E aí você conversa e constrói alguma coisa em cima disso. Mas o ciúme de dia a dia, de um relacionamento amoroso, a gente brinca. E isso se torna uma coisa leve pra gente. Uma coisa que não, de forma alguma, assim, nem pra mim, nem pra ele, pesa o relacionamento, sabe? Então é isso, é você... O ciúme pode existir, dependendo desse ciúme. Dependendo do ciúme que é... Quem tá com ciúme vai analisar, putz, o que tá acontecendo? O que é isso que eu tô sentindo? De onde que tá vindo isso? E vai se trabalhar pra entender, né? E pra isso não afetar o relacionamento. E isso vai ser construído e conversado naturalmente, sem necessidade de ameaça, sem necessidade de uma posse, de alguém mandar alguém fazer alguma coisa. Muito importante falar, mas continua, Ana Teresa. E como é que é o ciúme numa relação tóxica? Então, na relação tóxica, a pessoa tóxica da relação acredita que o ciúme demonstra o quanto ela realmente ama e valoriza o outro. Por isso, tenta justificar o sentimento dela dessa forma e começa a controlar a vida do parceiro, do amigo, do familiar sutilmente. Porque meio que assim, olha, eu tô sentindo isso, mas é porque eu me importo com você. Você meio que encobre um pouco isso, sendo que, na verdade, deveria ser conversado essas emoções.
o que é totalmente o que a gente estava falando da sociedade, né, Ana Teresa? Porque o que eu mais escuto, o que eu mais vejo, assim, em filme, e como se fosse, assim, a ideia que todo mundo aprende é que ciúme é uma demonstração de amor. E que quem sente ciúme é porque realmente ama. Isso aqui só demonstra o quanto eu te amo. Gente, assim, tem muitas outras formas da gente expressar e da gente demonstrar o nosso amor, né? Com certeza. Eu tenho até conhecidos, né, que falam, ah, mas sei lá, quem não sente ciúme? Queria, porque parece que nem gosta de mim tanto assim. E eu fico louca com esse tipo de comentário, gente. Não tem como. Não, e eu vou ser honesta, eu já pensei dessa forma. Mas, né, hoje, graças a Deus, com muita terapia e amadurecimento mesmo. Eu tô falando terapia, gente, porque é o que me ajudou muito, mas tem muitas outras coisas. Eu acho que também é amadurecimento da vida. A gente aprende Com que não é certeza. muito bem por aí, né? E na relação abusiva, o ciúme já é um pouco diferente. A pessoa abusiva da relação é possessiva, começa a distorcer a situação, a duvidar de tudo, de todos, de quem cerca, né, a outra pessoa da relação, além de proibir certos comportamentos da outra pessoa, como se fosse culpa dela, assim. Pode ter crise de raiva, se tornar verbalmente, fisicamente agressivo ou agressiva. Então, acaba que na relação tóxica você ainda fica muito no limite psicológico. Na relação abusiva já corre o risco de ir para o físico. Outro ponto também muito importante é como as discussões e conflitos no relacionamento são resolvidos nesses tipos de relação. Na relação saudável, no momento que as pessoas discordam, né, quando não concordam com alguma coisa, as pessoas em uma relação saudável entendem que isso é normal e escutam o que o outro tem a dizer. Esperam o tempo mais adequado, porque tem algumas conversas que precisam ter um tempo adequado, principalmente para você esfriar a cabeça. Mas as pessoas entendem que precisa haver uma discussão tranquila e empática, no sentido de você entender o lugar do outro, entender o ponto de vista do outro, porque a gente falou aqui até durante o episódio, que as pessoas têm bagagens diferentes e formas de ver o mundo diferentes. Já na relação tóxica, as discussões são constantes. A pessoa tóxica usa tudo que o outro disse contra ele, guarda rancor. Essa pessoa também costuma fazer comentários maldosos sobre as inseguranças do outro, mesmo estando consciente da situação, mesmo sabendo que machuca, a pessoa meio que chega lá e esfrega aquela coisinha na sua cara que você já mencionou que te machuca. Eu agora já falando, já me deu exemplos de pessoas que eu te cortei da minha vida, mas que faziam isso. Nossa, nem fala. Eu tô só esperando chegar a parte dos exemplos para poder falar. Já na relação abusiva, a pessoa abusiva nunca admite quando está errada. E se torna violenta quando é confrontada ou questionada. Quando você chega lá e fala, olha, você também erra, meu querido ou minha querida. Então tem manipulação psicológica que acaba gerando essa relação aí que não tá tão fácil, né, gente? O terceiro ponto que a gente também trouxe aqui para vocês, que é muito importante falar, é quando você vai sair com outra pessoa e como isso é lidado nas relações. No relacionamento saudável, cada pessoa tem um acordo com os amigos ou com o parceiro ou parceira romântica quando o assunto é sair com outras pessoas. Em uma relação saudável, as pessoas respeitam os combinados e não ficam controlando com quem o outro tá o tempo inteiro. Lembrem daquele episódio Enjoei dos Meus Amigos, e aí? Em uma relação saudável, as pessoas respeitam os combinados e não ficam controlando com quem o outro tá. Nossa, isso é exatamente o que o ouvinte falou, né? Eu nem tinha me dado conta. Só agora que você falou, eu pensei, gente, o ouvinte falou que os amigos ficavam monitorando o tempo dela, né? E ficavam contando, né, quanto tempo ela gastava com o namorado e quanto tempo ela gastava com eles, né, com elas. Gente, esse episódio aí vale a pena, Enjoei dos Meus Amigos, porque eu acho que exemplifica bem o que a gente está falando. Eu acho que é um exemplo da vida real que vocês podem pegar e aplicar a teoria que a gente está falando aqui nesse episódio. Totalmente, totalmente. Já na relação tóxica, a pessoa tóxica fica com ciúme quando tá saindo, né, com outras, faz chantagem emocional para que o outro passe inconscientemente a se afastar dos amigos. Então, assim, meio que fica, ah, mas você não gosta tanto de mim, ah, mas fulaninho não gosta tanto de você, ah, mas ninguém gosta de você tanto como eu, a nossa relação é incrível, a nossa ligação é incrível. E aí você meio que vai gerando esse afastamento, né, dos outros amigos. Na relação abusiva, o abusador ou abusadora impede que o outro saia com as outras pessoas, obriga a cortar relações, controla tudo que o parceiro, a parceira, o amigo faz para saber se não está conversando às escondidas. Então tem esse controle muito maior do que a relação tóxica não tem.
E aí agora vai chegar a parte do episódio, agora que a gente pontuou esses comportamentos, assim, de trazer como exemplo, a parte dos nossos exemplos. Porque agora que a gente tem uma conceituada, vocês entenderam mais ou menos como é um relacionamento tóxico, assim, de maneira bem didática, a gente vai trazer exemplos da nossa vida, que eu acho que é importante a gente sempre estudar a teoria, mas botar na prática. Então, Ana Luísa, você quer comentar aqui sobre diferentes tipos de amizades tóxicas? Que eu acho que existe muito tabu sobre falar de amigos que fazem mal. E eu acho que é importante a gente desmistificar isso e falar que amizades também podem fazer mal, dependendo de como elas estão sendo levadas. Sim, com certeza. E até assim, nessa parte, né, de amizades, eu acabei colocando outra pergunta que a gente recebeu de uma ouvinte, que pergunta: uma relação tóxica é sempre conturbada ou tem momentos felizes? E, de novo, como a gente estava falando no início do episódio, alguém poderia ver isso e pensar automaticamente, por exemplo, um relacionamento amoroso tóxico é sempre conturbado ou tem momentos felizes? Mas eu achei interessante a gente trazer para a questão das amizades, porque, de novo, não acho que é uma coisa muito falada. E, bom, a resposta é não. Uma relação tóxica não é sempre conturbada. Com certeza tem momentos felizes. E nas amizades, isso acontece muito. Até porque se você parar pra pensar, você começa a se relacionar com uma pessoa e a pessoa já fala, você não pode sair com sei lá quem, você tem que desbloquear o seu celular pra mim, você tem que sei lá o quê, você vai cair fora no mesmo instante. Então, qualquer relação, seja tóxica ou abusiva, ela é gradual em certas coisas e tem que ter momentos bons, porque, gente, se for só ruim o tempo inteiro, ninguém se mantém numa relação. É um equilíbrio. Mas assim, começa a ser tóxico quando é mais pra menos do que pra mais. Só que é óbvio que ainda tem coisas que sustentam a relação, gente, porque, assim, eu sempre penso naquela metáfora, né, do sapo, que é você coloca o sapo na água e você vai aumentando a temperatura, aos poucos ele fica. Se você jogar ele numa bacia já pelando, né, com a água borbulhando, ele vai entrar, pular e sair. Então, eu acho que as relações são um pouco assim. Gente, Ana Tereza e suas metáforas maravilhosas, né? Eu simplesmente amo. Mas é exatamente isso. E voltando, né? Vocês lembram que a gente falou que uma pessoa pode ser tóxica sem saber que ela está sendo tóxica. Então, com certeza, gente, em amizades, assim. Gente, é porque para mim o maior exemplo é agora que tá muito forte para mim a história desse enjoei de meus amigos e aí, né? E bom, não sei se eu nunca comentei aqui, eu acho, nos episódios que a gente falou de amizade, mas eu já tive amizades tóxicas, eu já fiz parte do meu grupinho tóxico. E com certeza, gente, tinha momentos muito felizes. E o que eu acho que é uma coisa também importante da gente perceber que é a intensidade das coisas. Porque depois que eu me afastei e que eu saí desse grupo, né, muito tóxico, eu percebi o quanto que quando estava muito bom, era assim, muito, 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 muito bom. Então tinha sim esses momentos felizes que a ouvinte perguntou, muito felizes, alguns dos mais felizes da minha vida, assim. Mas quando a coisa começou a ficar de um jeito que esse grupo não gostava, mudou. E aí foi do muito bom para o muito ruim. E aí começou várias coisas que a gente viu naqueles exemplos, né? É porque para mim fica muito forte, e a gente pode ver isso em qualquer relação, a questão da liberdade. Quando alguém tenta limitar a sua liberdade, e não num sentido assim, sei lá, de tipo, pô, você fala que você quer sair pelado na rua e a pessoa fala, não acho uma boa ideia. Não tô falando disso, gente, mas eu tô falando de coisas do dia a dia, da sua vida, que você é uma pessoa formada, eu digo assim, uma pessoa completa ali, com suas próprias escolhas, com seu próprio pensamento, suas próprias decisões. E a partir do momento em que qualquer pessoa numa relação, e agora falando especificamente de amigos, né, tentam limitar isso por qualquer motivo que seja por ciúme, seja por insegurança, seja porque, sei lá, tá se sentindo sozinho, tá se sentindo sozinha. Eu acho que é aí que a gente começa a ver que a coisa tá meio estranha, né, cara? Porque eu acho que eu dei esse exemplo no último episódio de Enjoei de Meus Amigos e aí, e eu falo aqui de novo. Eu e a Ana Tereza somos super amigas, agora somos sócias. Imagina se a Ana Tereza me fala assim, ao invés da gente se encontrar, eu tô querendo fazer, sei lá, tô querendo sair com o meu parceiro que a gente tá morando junto. Eu vou falar, não, Nanina, não, Ana. Não, você não pode fazer isso não. Quando você faz isso, você está ameaçando a nossa amizade. Gente, assim,
Pelo amor de Deus, né? Então, e eu tenho vários, assim, exemplos até de amigos meus, conhecidos meus, que muitas vezes falam isso. Eu acho que vem tudo de uma insegurança, né? Eu lembro até de uma fase, eu adolescente, assim, eu com 15 anos, eu acho. Nossa, eu era super insegura, então eu tenho certeza, eu era muito tóxica com a minha melhor amiga na época, tadinha. Eu dei um exemplo dela, inclusive, desse mesmo episódio, em Joelho dos Meus Amigos e Aí, que ela é a melhor amiga que eu falei, que a gente era inseparável, era eu e ela contra a vida, e que tinha uma época da nossa amizade que afastamento era uma coisa, assim, muito ameaçadora, era isso. Mas, assim, veio muito também de uma imaturidade da época e, de novo, de uma época que eu ainda estava muito ali, assim, infantil, dentro das coisas que eu aprendi sobre posse, sobre afeto e sobre relações. E, nossa, eu morria de ciúmes dela com outras pessoas e tal. E, de novo, gente, é a forma como a gente lida. Então, com certeza, assim, isso pode estar aplicado em amizades. Qualquer um desses exemplos que a gente falou, se vocês sentem isso com algum amigo ou amiga, isso está dentro. Eu acho que eu vou compartilhar aqui um pouco duas amizades tóxicas que marcaram, assim. Eu acho que foram duas amigas minhas, assim, que eu cortei laço, mas assim, a gente teve uma DR, aí a gente cortou laço. Porque tem muitas amizades que a gente meio que vai se afastando aos poucos e a amizade vai meio que perdendo sentido. E aí fica por isso mesmo. Mas essas duas eu lembro que, assim, eu fui chegando num limite que eu falei, gente, não dá mais. Eu tenho que tirar essa pessoa da minha vida. E o que eu acho legal mencionar é que, pensando nessas duas amigas, elas eram, tipo, pessoas completamente diferentes. E quando a gente estava falando, né, sobre as características das pessoas tóxicas e tudo mais, o que eu acho interessante é que eu fui dando check em algumas coisas, né? Tipo, check, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz aquilo. Mas elas não deram check em tudo. E uma delas deu check em coisas diferentes do que outras. Mas ambos os relacionamentos eram tóxicos. Então, assim, a pessoa não precisa completar a checklist para ela ser tóxica. E existem diferentes maneiras de ser tóxico. Não existe, né, que nem a Ana Luísa falou, tipo, não é um padrãozinho a ser seguido, nem queremos colocar ninguém em caixas. Totalmente. Uma coisa que eu lembrei até sobre esse exemplo que eu falei, né, desses meus amigos que eram bem tóxicos. E diga-se de passagem, eu na época também certamente fui tóxica e tive atitudes tóxicas, mas teve uma época específica que quando eu decidi, eu olhei e pensei, não sei se isso tá legal não, eu acho que isso não faz mais sentido pra mim não. E eu tentei, da forma que eu pude na época, mostrar, conversar, que aqui não tava legal, que a forma como a gente estava vivendo a nossa relação não tava legal, aí que é o ponto. Uma coisa é você perceber, você olhar e você falar, nossa, isso não tá legal. Ou alguém falar isso pra você e você parar pra pensar, cara, realmente, vou ouvir essa pessoa. No caso desses meus amigos, infelizmente, a gente acabou se afastando, porque quando eu fui tentar explicar pra eles o que estava acontecendo, o que eu não estava gostando, eles não ouviram. E aí que entra aquelas características que a gente falou. Para eles era assim, inimaginável aceitarem e concordarem com o que eu estava falando, que, sei lá, a forma como eles estavam me tratando, as coisas que estavam acontecendo, não estavam legais. Eu acho que esse é o ponto, né? Como eu falei, mais uma vez, todo mundo é passível de ter uma atitude tóxica, ter algum comportamento que é tóxico. A questão é, se alguém fala para você, ou para mim, ou para Ana Teresa, não gostei disso aqui, a gente pode conversar sobre isso? Se mostrem abertos para conversar. Eu acho que esse é o ponto. E que aí a gente cresce a partir dessas coisas. E só para retomar um pouco das minhas amizades, só para mostrar um pouco que eram pessoas diferentes, mas com, tipo, o que pesava para mim. Porque tem isso, tem coisas que estão acontecendo que não vai pesar tanto para você, ou não pesa tanto para Ana Luísa, mas pesava muito para mim. E eu me lembro que essas duas pessoas, muitas vezes eu não me sentia confortável compartilhando certas coisas, porque eu sabia que a pessoa ia criticar ou ia julgar. E, tipo, quando você tem uma baixa autoestima, eu penso muito na época da adolescência, né? A adolescência é uma época que dá pano pra manga, assim, você tem muita coisa pra falar sobre. Total, a gente vive um episódio só de adolescência, gente, porque tudo isso que eu tô falando tá me remetendo justamente a essa época da adolescência, que eu acho que até dá pra gente dar essa desculpa, assim, né? Pelo menos nessa época, né? Depois que a gente começa a crescer, não tem muito mais desculpa pra dar, né? Mas a época da adolescência acho que carrega muito, até porque aquele drama que a gente estava falando, né? É muito comum, gente. A adolescência é uma época dramática, não podemos mentir. Então carrega muito, sim, dessas atitudes tóxicas, imaturas e tal, de ai, tudo é o fim do mundo, quero controlar minhas amigas, eu não posso perder minhas amigas, aquele boy ou aquela girl e tal. Então, assim, faz parte, né? A questão é quando isso passa. Mas continua. E tinha esse medo de julgamento. E também tinha ciúme. Eu me lembro que algumas vezes eu ia sair com outras amigas, eu não contava.
pra amiga ciumenta que eu ia sair, porque, cara, eu sabia que ia gerar DR, sabia que ia gerar estresse, e nem sempre esse seu amigo mais tóxico ou ciumento gosta de todos os seus outros amigos, ou se dá bem. E aí ficava naquela, ai, mas eu tenho que convidar amigos que ela se dá bem com ela, porque senão vai dar problema, eu vou ter que ficar no meio da DR. Então, tipo, vocês conseguem ver todo o quanto energia eu, tipo, tinha que despender pra esse relacionamento pra estar, tipo, dentro Bizarro. dos critérios da pessoa. E aí acaba também que uma coisa que me pesava muito foi no final dessas relações, né, antes de eu cortar, eu já me sentia pesada. Só de saber que eu tinha que encontrar com a pessoa, eu já ficava, ai meu Deus, tem que encontrar com aquela pessoa. Meio que tipo batendo ponto. E aí você começa a ver que já não é uma amizade mais que você quer tanto. Eu tinha muito aquela coisa, não, mas é minha amiga de colégio, não, mas é aquela amiga que eu fiz um bando de coisas junto, e sei lá o quê. E eu sempre fui uma pessoa assim, quando eu faço amizade, eu faço amizade. Tipo, as coisas meio que são permanentes, assim, na minha vida. Pelo menos eu vi assim, e eu acho que essas situações me ajudaram a amadurecer, porque eu tinha muito aquela coisa, não, eu vou crescer com essa pessoa, eu vou morrer com essa pessoa vai estar sempre do meu lado. E aí eu fui vendo que, tipo, tem pessoas que me fizeram muito bem num período de vida, mas depois em outro que eu mudei, elas mudaram, gente, foi insuportável. E aí você fica tentando reviver aquele relacionamento que você teve no passado, mas que, tipo, não cabe nem mais pra você e não cabe nem mais pra ela. Então foi assim com as minhas amizades, assim. Atualmente eu olho pra trás e agradeço os momentos bons que eu tive com essas amigas, assim. Mas, cara, quando eu penso no final, eu penso assim, eu poderia ter feito ser menos dolor, sabe? Com De, certeza. cara, elas mandando mensagem, eu, tipo, indo lá bater ponto, mas eu não tava feliz de estar lá, e você meio que sabia que a pessoa também já não tava mais feliz de estar lá. Assim, a pessoa me procurar, eu já revirar o olho falando, ah, a pessoa quer o quê? Porque aí começa aquele negócio, né? A pessoa começa a te usar, já que a relação não tá boa, você tá ali só pra resolver os problemas e ajudar. Então, cara, é muito complicado. Nossa, totalmente. E é muito ruim isso, né, cara? Porque até eu, assim, em relação a essas amizades que eu compartilhei, volta e meia eu penso, ai, será que eu poderia ter feito mais alguma coisa, sabe? Será que eu poderia ter feito algo a mais? Porque eu acho que eu também, na época, não lidei da melhor forma. Acho que eu lidei da forma que eu pude, na época, até, dentro do que estava acontecendo e o que estava sendo feito ali comigo. Mas, por exemplo, você falou dessa coisa da mensagem, né? Porque eu lembrei muito disso. Chegou um ponto com uma dessas pessoas que eu não respondia mensagem, mas não era assim, ai, tô dando um gelo aqui nessa pessoa. É porque a cada mensagem que eu recebia, eu ficava mais ansiosa, eu ficava mais ansiosa. E se eu demorasse, sei lá, algumas horas para responder, eu era cobrada com mais uma mensagem. Aí eu ficava, ai meu Deus, eu ficava mais ansiosa. Aí virava uma bola de neve, assim. Eu acho que eu também não tive uma maturidade que eu poderia ter tido na época de ser direta e falar, tipo, qual é, cara? Para aí, sabe? De talvez ser direta e ser mais madura até na forma que eu poderia expressar que não tava legal. Mas é isso, né, cara? Geralmente esses finais são ruins mesmo, porque na minha visão hoje é toda uma coisa que foi arrastada assim de pequenas atitudes de ambas as partes ou de uma só parte e que vai indo até que alguém não aguenta mais, né? E é triste, né? Eu acho que não precisaria ser dessa forma. Eu acho que a gente poderia ser criado de formas mais construtivas e que construísse mais as nossas relações, né? E agora falando das amizades. Mas enfim, também, gente, não dá para exigir que pessoas sejam perfeitas e que não tenham seus problemas, porque ninguém nasce assim, né? Isso tudo vem de um lugar e é construído de alguma forma. E se por algum motivo a forma que a pessoa foi construída não está condizendo mais com a forma que você foi construída e está se construindo, às vezes não tem muito que a gente possa fazer, mas é ruim, né, cara? Fica esse peso. Ai, com certeza. Mas então, falando de peso e falando de coisas difíceis, vamos para famílias tóxicas, que, para mim, eu diria que é o mais difícil, porque é o que você não tem escolha. Quer dizer, muitas vezes tem, mas por muito tempo você não tem escolha senão lidar com isso. Ah, não, família você não tem escolha, não, é horrível. Porque eu tenho a minha família tóxica. Acho que todo mundo tem membros da família tóxica, mas assim, a minha família. Como falar assim, parte do motivo de eu ser psicóloga, parte da minha família e da organização da minha Eu família. ia falar exatamente isso. Gente, se vocês escutam isso de psicólogos e psicólogas ou estudantes de psicologia, parece que todo mundo fala, né? Não, porque a minha família é isso. Não, porque a minha família é aquilo. Gente, por que que vocês acham que a gente é psicóloga? Por que que vocês acham que a gente foi para a faculdade de psicologia? A minha professora da minha formação em Gestalt terapia, ela fala que
o primeiro lugar, o primeiro treinamento dela enquanto psicóloga e psicoterapeuta foi na família dela. Eu acho isso incrível, eu me identifico muito com ela. Isso até já foi tópico da minha terapia, né? Que eu tava falando, né? Que, cara, você vai conhecer um psicólogo, provavelmente o psicólogo vai te falar que tem alguma questão na vida dele ou dela que ela tá trabalhando, e aí a minha psicóloga falou: olha, eu acho que o pessoal que faz psicologia algumas vezes são mais conscientes do que as outras pessoas que não fazem psicologia, porque problema na família todo mundo tem. O fato é se a gente é consciente e se a gente sabe olhar e enxergar e problematizar esses problemas. Exatamente, exatamente. Eu acho que por isso que eu falo, assim, para mim foi um presente isso em relação à faculdade de psicologia, porque realmente você falou a palavra, eu acho que eu comecei a ficar mais consciente. E não tô falando, gente, aqui de um lugar também de mais consciente da minha família, dos outros, tipo assim, todo mundo é ruim e eu sou imaculada. Não, eu também comecei a ficar mais consciente de mim. Eita, meu Deus, eu faço isso aqui, não é muito legal, realmente, tal. A gente acaba que a gente dado, entre aspas, né, na faculdade de psicologia, muitas informações, gente. Informações essas que a gente está tentando passar para vocês aqui por meio do podcast até. Mas são informações, a psicologia, ela estuda o ser humano, ela estuda os adoecimentos psíquicos, ela estuda as emoções. Então, não é que a gente recebe um manual de como viver e que o psicólogo não vai ter problema, não. Mas a gente tem acesso a informações que eu diria que a maior parte das pessoas não tem. E são informações que muitas vezes podem ser, entre aspas, muito simples, mas que não são, assim, difundidas aí, sabe, na nossa cultura. Como, por exemplo, isso, características tóxicas, características não saudáveis, enfim. Mas, Ana Tereza, fala aí umas características de famílias tóxicas. Olha, eu posso até usar o exemplo da minha própria família, cara, minha família tem muito problema de comunicação. As pessoas não falam sobre as coisas. Ou quando alguém quer falar alguma coisa sobre sentimento, delega. Tipo, eu tenho que falar pro meu pai que minha mãe está chateada com o meu pai, não minha mãe virar pro meu pai e falar que está chateada. Então as pessoas não conversam, as coisas não são faladas. O máximo que muitas vezes é falado são coisas do dia a dia. Tem que resolver isso daqui, tem que fazer isso para resolver esse problema aqui. Mas sentimentos não são falados, não há espaço para as pessoas serem elas. Tem um distanciamento emocional que vai meio assim ao lado disso, né? De ninguém atende a necessidade afetiva de ninguém. Tipo, por exemplo, talvez tenha um filho mais carinhoso que precisa receber mais carinho ou quer receber mais carinho, e tá todo mundo nem aí, ou as pessoas também não conseguem. Eu acho que em família, pelo menos uma maneira que eu fui aprendendo a lidar muito com a minha é de entender que talvez os meus pais não consigam, talvez a minha família não consiga, e por mais que eu queira, por mais que eu insista, eles não conseguem. Totalmente, totalmente. E como sempre, vocês sabem que eu gosto de fazer essas observações que, de novo, a gente não tá aqui, gente, para apontar dedo e criticar, porque é isso, a gente está inserido nesse meio que instiga, assim, coisas e que é como se fosse um ciclo vicioso. Nossos pais são assim porque eles aprenderam a ser assim, porque a criação deles foi muito específica e criou eles dessa forma, e porque a criação que criou eles, tipo, é tudo isso. Por isso que a gente sempre fala isso, né, Ana Teresa? Tudo é família, porque tudo vem geracionalmente, tudo vem de algum lugar. Isso é uma coisa que vai para além dos nossos pais, para além dos nossos avós. Então, de novo, a gente não está aqui para apontar dedo, até porque se a Ana Teresa tiver filhos e se eu tiver filhos, a gente não vai estar ali também imaculada, perfeita, sem nenhuma questão para depositar. Sempre vai ter alguma coisa que vai recair para as próximas gerações. Isso é inegável. Sendo psicóloga, eu já entendi que eu vou causar algum tipo de trauma no meu filho. Só que existem tipos de trauma. Aí a gente escolhe qual tipo de trauma a gente cria na criança. Exatamente. Não, e eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia lá atrás, novinha, uns 16, 17 anos, na época, eu nunca tinha parado para pensar em ter filhos ou não, mas assim, eu falava que eu queria ter filhos porque para mim era a única opção que existia enquanto mulher e pessoa na sociedade, né? Então eu lembro que eu falava que eu queria fazer terapia para eu evitar que meus filhos tivessem que fazer terapia. O que é muito real, gente, assim, porque é isso, terapia não é que nem, tipo, sei lá, um zen budismo que a gente está buscando uma iluminação, então a gente está buscando um lugar final que vai acabar com todos os nossos problemas e a gente não vai depositar nada em ninguém, se a gente tiver filho, a gente não vai afetar
Não, gente, isso não acontece, isso é impossível. Até porque as coisas estão sempre acontecendo, né? Então a gente com certeza faria isso. Mas o que eu vejo, né, na minha família, por exemplo, é que assim, eu concordo com você no quesito da comunicação, mas eu acho que a comunicação da nossa família, Ana, é diferente. Mas para mim ainda tem uma questão da comunicação, sim, que muitas vezes era bem agressiva, sim. Então era tipo assim, tentei falar de um jeito, tentei falar de outro, então vou partir pro grito mesmo. De novo, gente, isso pode parecer muito normal, porque todo mundo faz, né? É o único jeito que a gente sabe educar, mas não. Se vocês começarem a procurar, lerem sobre comunicação não violenta e sobre comunicação violenta e as consequências de uma comunicação violenta, vocês podem ver que, se é normal, pelo menos não deveria ser. Na minha família tem a questão de não falar, ou quando fala é TR, é gritaria, berraria, porque isso, não tem espaço para as emoções, e quando sai é raiva. Normalmente é sempre assim, ou é felicidade, ou é neutro, ou é raiva. Mas o outro repertório de emoções que para qualquer pessoa ser saudável psicologicamente e viver bem, não existe. E eu acho uma coisa que, dentro do que a gente conversa, né, Ana, sobre nossas famílias e tal, que a gente tem de diferente, não sei se a sua tem a ver com uma criação, ou só que você é desse jeito e aí você não aceita, tipo, você vai e fala mesmo, é que eu acho que a minha família acabou sendo atravessada por uma outra noção muito comum da nossa sociedade, muito, assim, difundida, e que, para mim, é super passível de ser problematizada, que é não enxergar crianças como indivíduos, como pessoas que sentem e que se afetam por coisas e como pessoas mesmo. Até tem uma psicóloga, a Natália Agostini, que estava falando sobre isso ontem mesmo no perfil dela, né? Que, gente, eu não tô aqui falando e defendendo uma coisa tipo assim, filho tem que decidir tudo por ele, filho tem que ter a maior liberdade do mundo para fazer absolutamente tudo que ela quer. Não é isso, gente, não é que a gente vai mimar as crianças, não. Mas qual é o meio termo? Ou mimar, ou a pessoa não tem ali uma individualidade, não tem uma capacidade de falar o que ela quer, o que ela não quer. A pessoa vai gritar. E a Natália falou uma coisa muito, muito, muito interessante que para mim fez muito sentido ontem no perfil dela, que foi a forma como você fala com seu filho. Você falaria com um estranho na rua? Você falaria com o seu chefe? Assim, com o seu funcionário, você pode até falar, né? E a gente vai entrar nisso daqui a pouco do trabalho. Mas, assim, você falaria com mais alguém dessa forma? De um jeito que berra, de um jeito que ofende, de um jeito que agride mesmo? Então, por que você vai falar assim com o seu filho? Assim, não faz o menor sentido. Não é possível que não tenha mais nenhuma outra forma de passar o que você está querendo ser dito. E aí isso entra em muitas coisas. Até lembrei de um caso que eu atendi com a minha dupla, na época da faculdade, né? Que a mãe, ela falava muito sobre a necessidade dela de ser vista com a maior autoridade, assim, não, porque ela tem que ter a autoridade, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser obedecida. E a gente entra também nisso, né? O que é obedecer, o que é respeito, o que é medo. Porque tem isso, né? Os pais muitas vezes confundem respeito dos filhos por eles por medo dos filhos deles. Porque se o filho pisar fora do caminho, vai, sei lá, vai receber um tapa ou vai receber um bando de grito. E aí, gente, isso é respeito à pessoa obedecendo ou é medo das consequências, né? Isso é problematizado. Quando eu estava na faculdade, eu acabei estagiando, né, na parte de criança, quando eu estava trabalhando com terapia cognitivo-comportamental. E uma coisa que a gente fazia muito era uma área chamada orientação para pais, que a terapia cognitivo-comportamental estuda bastante. Ele meio que dá a ferramenta para os pais para meio que ajudar no tratamento da criança. E uma coisa que eles falam muito é você ser firme, porque a criança precisa ter limites realistas da vida. Sim, total. Mas você fazer isso enxergando ela, no sentido de assim, eu sei que você tá chateado, que você quer brincar com seus amigos, mas são 8 horas da noite, a gente precisa ir embora. Então você consegue ver que eu enxergo que você está chateado, eu enxergo que você está triste, mas existem limites que eu estou colocando aqui agora para você. Não é do tipo, a criança não tem que decidir nada, vambora, partiu. São Sim. Comportamentos e formas de lidar totalmente diferentes. Sim, total. E eu até tô pensando em algumas coisas com a gente falando isso, né? Porque eu já ouvi isso antes também, nessa mesma experiência lá do SPA, da faculdade, de um pai que questionou as minhas colegas lá da faculdade
falando, não, mas vocês são novas, mas vocês não têm filhos, como é que vocês vão saber? Gente, assim, a gente não tira o que a gente fala do além, a gente estuda as coisas, a gente estuda a consequência dessas coisas. Se vocês vão seguir ou não, que a gente, assim, não seguir o que a gente tá falando, né? A gente não tá aqui pra profetizar pra ninguém seguir, mas eu digo assim, se faz sentido pra vocês continuar, talvez, de alguma forma, alguma coisa do tipo, ou não tá fazendo sentido o que a gente tá falando, tudo bem. Mas assim, busquem, sabe? Então busquem outras pessoas que façam sentido pra vocês. É porque é isso, a gente tira isso de um lugar, né? Então, por mais que nem eu, nem Ana tenhamos filhos, a gente estuda isso. E outra coisa que eu acho importante de falar, né, sobre isso da raiva, né? A raiva dos pais e que fica. E muitas vezes que quando não são ouvidos, explodem, ficam frustrados. Eu não consigo imaginar como deve ser frustrante mesmo, assim, sabe? Mas aí que tá a questão. Onde você vai colocar a sua raiva? E aí a gente vai, eventualmente, né, Ana Teresa, fazer um episódio sobre emoções, que eu acho que vale muito a pena, porque a raiva é um sentimento que eu acho, assim, as pessoas acham meio feio, assim, de ser sentido, ou só pode ser sentido quando é direcionado a uma pessoa no sentido de agredir, ou de, tipo, humilhar, sabe? Ou com os pais com os filhos, ou até os filhos com os pais quando respondem, quando ficam com muita raiva. Gente, não é que vocês não podem sentir raiva, mas é como vocês externalizam essa raiva. O que vocês fazem com a raiva de vocês? E sempre existe a opção, se tá muito difícil, vocês não estão sabendo como lidar com esse filho, se vocês não estão sabendo muito bem como manejar, vocês não querem machucar os filhos de vocês gritando e com punições físicas, mas vocês também não conseguem fazer de outro jeito, vocês podem buscar ajuda. Fazer terapia. É o jargão do episódio. Faça terapia. Exatamente. E agora eu acho importante a gente também falar sobre relacionamentos tóxicos no trabalho. Porque, gente, eu acho que dá pano para manga tanto para estágio, que eu acho que estágio quase todo mundo já sofreu, quem já estagiou, como trabalho também, assim. Porque acaba que as pessoas, como a gente sempre fala, as pessoas têm os problemas delas, estão lidando com os problemas dela. E acaba que o ambiente de trabalho é muito difícil, assim, porque muitas vezes você tá com um chefe ou com uma pessoa acima de você ou com uma pessoa que trabalha com você na sua equipe, que você precisa dela ou que você precisa agradá-la ou ter um bom relacionamento para crescer dentro da empresa. E essa pessoa não é fácil. E Ana, você já teve vários exemplos de estágios tóxicos, né? Já, eu não tenho muito exemplo de trabalho, porque eu sou autônoma, né? Acaba que eu sou psicóloga clínica, então eu trabalho no meu consultório, então sou eu e Deus atendendo. Mas, nossa, na época de estágio, nossa, gente, minha saúde mental foi pro bueiro. Parte foi por causa do meu estágio, parte foi por, enfim, baixo autoconhecimento. Mas eu lembro que, assim, eu já tive estágio que eu tinha dois chefes. E os dois chefes tinham mais ou menos a mesma posição de poder. E eles não concordavam em nada, gente. Então, Nossa assim, senhora. nós estagiários ficávamos assim que nem cego em tiroteio, porque um falava é para fazer isso, o outro falava não, não é para fazer isso. E aí você ficava, quem é que eu quero agradar? Porque no final das contas acabava sendo sobre isso, assim, com quem eu quero crescer, com quem eu quero ficar amiguinho, com quem eu quero fazer simpatia e com quem eu não quero. E era muito estressante, porque assim, no final de tudo, quem acabava prejudicado era a empresa, porque a gente não fazia as coisas direito ou fazia mais ou menos, que aí ficava tipo feito, mas não tão feito, porque o outro não queria que fizesse, e acaba que a empresa saía prejudicada. Então, chefes que não concordavam, sendo estagiários, estando na posição de estagiária, muitas vezes não, né? A maioria das vezes eu era cobrada como uma profissional, sendo que eu não sabia nada, e eu não tinha como saber como uma profissional, porque eu não era uma profissional. Cara, eu acho essa cultura do estágio bem complicada, né, cara? Assim, eu lembro que a gente até falou sobre isso naquela aula que a gente fez juntas, Psicologia, Trabalho e Organizações. E, gente, foi um alívio para mim ouvir a minha professora mais velha, assim, então ela já tem muito conhecimento, já tem muita experiência, é uma pessoa que, sinceramente, Trabalhou anos com RH. sim, não, mas que eu acho que meus preconceitos, né? Por ela ser uma pessoa mais velha, eu super esperava que ela ia normalizar, por exemplo, esse tipo de ambiente de estágio. E foi foi um alívio para mim, até porque na época, se eu não me engano, eu acho que foi naquela época que eu também estava num estágio tóxico, um ambiente, né, muito tóxico. E foi um alívio ouvir ela, uma pessoa com muita experiência, uma pessoa mais velha, então, que na minha cabeça, preconceituosa, ela teria uma visão diferente, uma visão talvez mais conservadora, assim, de não, mas é assim que é mesmo, é assim que tem que ser o ambiente de trabalho, porque isso instiga. E ela simplesmente falou
Não, ela falou exatamente isso. Essa cultura de estágio, de tipo, você trabalha 30 horas semanais e você não ganha quase nada para isso, ou às vezes nada mesmo, né? Porque tem muitas vezes estágio até não remunerado, e você faz hora extra e você não recebe por hora extra. No meu caso, eu era chamada para trabalhar nos sábados e, assim, dane-se, eu praticamente não tinha opção de falar que não, que eu não podia. Eu tinha que inventar. Eu não fazia isso, no caso, né? Mas eu tinha que inventar um compromisso relacionado à minha vida profissional para falar que eu não poderia ir, sendo que isso não estava no contrato. A gente fez um contrato em que eu tinha meus dias de segunda a sexta. Na verdade, meus dias eram de terça a sexta, porque no contrato eu especifiquei que eu não poderia trabalhar segunda, porque eu estava em outro estágio na segunda-feira. E mesmo assim, eu fui chamada em algumas segundas-feiras, eu tive que me virar. E, bom, e simplesmente é isso. E aí, se no contrato estava de terça a sexta, eu era chamada às vezes segunda, às vezes sábado, sobre coisas que eu não tinha nada a ver e sobre coisas relacionadas a uma desorganização do lugar em que eu estagiava. E é isso, né? Recaía sempre sobre os estagiários. Vocês que se virem. É muito essa cultura do tipo, se vira, preciso que você esteja aqui, se vira, você não tem vida. Muitas vezes eu sinto como se alguns chefes, obviamente não vamos colocar na sacola todos, porque tem muita gente plausível no mercado de trabalho que faz empregos legais, que faz a empresa gerar lucro e tudo mais, sem prejudicar a saúde mental das pessoas. Mas tem muita gente que é tipo, tô te pagando R$ 2.000 por mês e eu quero que você tenha postura de sócio. Eu quero que você chegue aqui 5 da manhã e saia 10 horas da noite, feliz, com um sorriso no rosto, com brilho nos olhos, né? Porque agora tá na moda. Você tem que trabalhar com brilho nos olhos. Gente, meu Deus, que E assim, romantização. sem condições. Então tem muito trabalho abusivo. Eu acho que o trabalho abusivo fica muito mais claro, né? Porque a nossa saúde mental começa a desgringuelar, a gente não consegue dormir direito, a gente não consegue se relacionar direito. Muitas vezes, como a gente fica no trabalho, né, 24 horas, a gente só consegue falar sobre trabalho quando a gente está no momento de lazer, e isso é algo a se atentar, porque eu só consigo falar sobre trabalho, eu só trabalho, assim, é algo a ligar o alerta vermelho, porque agora que entra, né, a questão, o seu trabalho é a sua vida, a sua vida, você quer que a sua vida se resuma ao trabalho, ou você quer que a sua vida seja um equilíbrio, ou que também tem muito isso, né? Que eu trabalho em terapia com os meus pacientes. O que é que você quer para sua vida no futuro? Eu quero ver meus netos crescerem, mas eu trabalho 14 horas por dia, né? Eu quero ver os meus filhos crescerem, quero ter tempo com os meus filhos, mas eu trabalho 14 horas por dia. Não sei até que ponto você consegue conciliar essas coisas. Então, é sempre importante entender que, cara, tem gente que vive o trabalho, ama isso, não, assim, seja feliz. Mas uma grande maioria de pessoas, pelo menos aqui chega no meu consultório, que eu acho que até é uma amostra meio enviesada, né? Que são pessoas que querem ter saúde mental, É, querem sempre levar uma vida mais equilibrada e não é errado querer isso, não é errado demandar isso, não é errado pedir por isso. Porque muitas vezes é isso, muita gente fala, é mercado de trabalho, você tem que engolir mesmo, tá todo mundo trabalhando que nem um corno, tá todo mundo ficando estressado, mas é assim mesmo e você é o alecrim dourado que não quer isso. E eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que problematizar sim, até porque se o trabalho é algo que está custando coisas que são muito importantes pra gente, tem que ser posto na balança. É como a gente até fala muito na terapia cognitivo comportamental. Vamos fazer os prós e contras aqui. Porque, cara, uhum. se tiver muito contra, por quê, sabe? Por que continuar? Exatamente, exatamente. E pessoal, o episódio de hoje é esse. Esse episódio ficou um pouco mais longo. Eu acho que o papo estava muito bom para mim, então foi indo, foi indo. E como a gente só botou os pontos, eu acho que abriu margem para a gente falar muita coisa que foi muito bom. Eu, pelo menos, aqui gostei muito do nosso papo e eu quero ouvir de vocês. Uhum. Se vocês também gostaram, se vocês também curtiram, vai lá no @podcast Psicologia Sincera no Instagram, manda um direct pra gente, comenta na capinha do episódio, que sempre tem lá no nosso feed, o que vocês acharam, quais são os outros episódios que você quer ouvir, eu e a Ana Luísa conversando sobre. E também a gente agora tem uma novidade, que a gente tem um canal no Telegram. E olha que legal, a gente viu que vocês estão interagindo, a gente está vendo que a gente pode ajudar vocês muito mais, de muitas outras formas. E a gente agora, toda sexta-feira, tá mandando tipo um áudiozinho com alguma reflexão que a gente teve ou com alguma coisa que a gente aprendeu dentro da psicologia. Porque toda semana eu tô lendo algo, eu tô estudando algo, eu tô com alguma professora falando alguma coisa, a Ana Luísa também. Então acaba que a gente quer continuar passando conhecimento para vocês, não só uma vez por semana na segunda-feira, que são quando os episódios lançam,
Então entra lá no nosso grupo do Telegram, vai estar lá no nosso link da bio no Instagram. E lá a gente vai informar quando os episódios saíram, informar com antecedência qual é o tema do episódio que vai sair na segunda-feira. E vai ter essas reflexõezinhas também que a gente vai fazer, que vão ser exclusivas de lá. Talvez no futuro isso possa virar alguma coisa, já tô dando um spoiler nesse episódio. Amo. Mas a princípio são algumas reflexõezinhas para a gente gerar discussão, para a gente conhecer vocês e a gente conseguir ajudar vocês cada vez mais. E nesse meio tempo, vocês podem me encontrar no @psi.anacavalcante, que eu posto algumas coisas lá e que vocês podem entrar em contato comigo diretamente. E vocês também podem entrar em contato com a Ana Luísa diretamente no @psicóloga Ana Luísa Braz, Luiz e Braz com Z. Lá no meu Instagram, gente, eu falo bastante sobre autoconhecimento. É um tema que me encanta muito, que, nossa, eu gosto demais, assim. Então, a gente acabou falando bastante de autoconhecimento nesse episódio, né? E, bom, eu falo bastante disso, se vocês tiverem interesse. E é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Gente, lembrando que não é para botar ninguém em caixinha, não é pra gente demonizar ninguém, é pra gente problematizar, para dentro disso a gente poder crescer juntos, em busca de uma sociedade melhor. E é isso, gente. Um beijinho e até o próximo episódio.